aqui é a professora Marluce, do Curumim 2. Nós vamos ver agora a aula de número 4 de matemática. O assunto é comparação e ordenação de números na forma decimal. Na aula anterior, a gente viu sobre o quadro de ordens. E nós vimos que o quadro de ordens ele é formado de ordens e de classes. Cada algarismo fica em uma ordem do quadro, a cada 3 ordens forma uma classe. Até então, neste quadro, a última ordem era a ordem das unidades, que fica na classe das unidades simples. Mas hoje, nesse assunto, a gente vai conhecer que existe mais ordens à direita, que são partes menores do número. São partes chamadas de partes decimais. Então, o quadro de ordens que a gente vai ver hoje, ele é um pouquinho diferente. Então, ele tem aqui, ó, parte inteira, que eu coloquei a unidade, parte decimal, que eu coloquei que são os décimos, os centésimos e os milésimos. Bom, a apostila de vocês, ela traz um carrinho de corrida e neste carrinho tem um número, que é a quantidade de voltas que o menino fez. Nessa volta, quantidade de voltas não, o tempo da volta dele. Nessa volta você foi 1,289 segundos mais rápido. Então, o que eu fiz? Eu já coloquei este número aqui no quadro de ordens. 1,289. Como que fica este número no quadro de ordens? A parte que está antes da vírgula, ela é sempre a parte inteira. Então, ela fica na unidade, na ordem das unidades. A parte decimal vai ser o 2 fica no décimos, o 8 no centésimo e o 9 no milésimo. Quanto mais para lá, vai diminuindo a parte, vai ficando menorzinha. Bom, como que eu faço se eu quiser ler este número usando a decomposição? Primeiro eu vou ler ele inteiro. Eu começo da parte inteira, 1 inteiro. E aí eu leio o número todo para frente, 289. Vejo em que ordem ele parou, nos milésimos. Então é o nome que eu dou, 289 milésimos. Então vai ficar 1 inteiro, 289 milésimos. E se eu quiser decompor esse número, como que eu faço essa decomposição? Eu vou falando ordem por ordem. Então vai ficar 1 inteiro, 2 décimos, 8 centésimos e 9 milésimos. E aí eu monto como se fosse uma continha, né? Então vai ficar da seguinte forma, ó. Vai ficar 1 inteiro mais 0,2 mais 0,08 mais 0,009. Por que eu fui completando com esses zeros aqui? São as casas anteriores ao número, que eu quero dar ênfase somente àquele algarismo, tá bom? Então, quando a gente precisar decompor, eu posso decompor de duas formas. Eu posso decompor usando palavras, 1 inteiro, 2 décimos, 8 centésimos, 9 milésimos. Ou eu posso decompor usando a adição, que eu vou colocar o valor do número na ordem que ele está. 1 mais 0,2 mais 0,08 mais 0,009, tá bom? Depois, nós vamos ver sobre comparação de números. Como que nós vamos fazer a comparação? Para comparar, eu preciso ver primeiro se são iguais e se não são, qual é o maior, qual é o menor. Eu comparo sempre usando aqueles sinais, os sinais de menor e o sinal de maior. Então, vamos pensar como que eu faço a comparação dos números. Eu tenho aqui dois números, 2 inteiros e 69 centésimos, 3 inteiros e 51 centésimos. Para comparar, eu começo olhando pela parte inteira. Então, a parte inteira do primeiro número é 2. A parte inteira do segundo número é 3. Como 2 é menor do que 3, 2 inteiros e 69 é menor do que 3 inteiros e 51. Então, eu coloco o sinalzinho de menor.
Observando o próximo número, que é uma outra situação. Eu tenho na parte inteira 4 e 4. Se a parte inteira é a mesma, eu vou olhar a próxima ordem para comparar, que é a ordem dos décimos. 2 e 6. Se está desigual, eu posso comparar. 2 é menor do que 6. Então, 4,28 é menor do que 4,67, certo? Próxima situação. Começo novamente pela parte inteira. A parte inteira é 1, a parte inteira é 1. Então, eu passo agora para os décimos. O décimo é 9, o décimo é 9. Se os décimos ficaram iguais, eu vou passar para o centésimo. O centésimo é 4, o centésimo é 8. Deu uma diferença, eu posso comparar. 4 é menor do que 8. Então, 1,94 é menor do que 1,98. E o último exemplo. Eu vou comparar novamente pela parte inteira. 6 e 6. Se a parte inteira ficou igual, eu vou passar para os décimos. 1 e 1. Os décimos são iguais. Eu sou obrigada a passar para os centésimos. 3 e 3. Que também são iguais. Então, eu vou para o milésimo. 7 e 5. Deu uma desigualdade? Eu posso comparar. 7 é maior do que 5. Então, 6,137 é maior do que 6,135. Então, sempre que eu vou comparar números decimais, eu primeiro comparo a parte inteira. Depois eu passo para os décimos, se ela for igual. Se o décimo for igual, eu comparo o centésimo. Se o centésimo for igual, eu comparo o milésimo. Na apostila de vocês, na questão 1, vocês têm um número para representar no quadro de ordens. Um quadro parecido com esse. Então, o número que está antes da vírgula fica na parte inteira e os outros você vai encaixando cada um na sua ordem. Na questão 2, você tem que decompor. Na hora de decompor, como não pede especificamente uma forma, você vai escolher. Você quer decompor com palavras ou você quer decompor pela adição? E aí você vai ver o exemplo que está no vídeo, que está na primeira página da apostila, e vai decompor esses 4 números. Depois você vai escrever estes 4 números por extenso. Como que você escreve eles por extenso? Lembrando que você fala sempre da parte inteira, tá bom? Um inteiro. E aí você lê todo o resto. 175 parou em que ordem? No milésimo. Então, 175 milésimos. Temos depois aí a questão 4, que é de comparação. A comparação é essa que eu acabei de explicar, que vocês vão comparar começando pelos números pela parte inteira, depois pelos décimos, pelos centésimos, pelos milésimos. Vai acontecer de chegar no milésimo e ser tudo igual? Sim, pode acontecer. De você chegar no milésimo e tudo for igual. Então, você não vai pôr nem maior e nem menor, você vai completar com igual. Na questão 5, você tem uma reta numérica. E você precisa encaixar os números na reta numérica. Essa reta numérica ela já traz alguns números, 0, 1, 2 e 3. Esses números que a reta numérica traz é a parte inteira. A gente vai observar que quanto mais para frente, quanto mais à direita vai na reta numérica, maior vai ficando o número. E na hora de encaixar na reta numérica, você vai verificar esses números cinza, que estão aqui, a parte inteira dele é 1,5. Se a parte inteira é 1, ele é maior do que 1. Então, eu vou pensar o seguinte, que ele está do 1 para frente. Fica mais fácil para eu localizar. Ah, é 2,64. Se a parte inteira é 2, eu começo a partir do número 2. Para eu poder localizar as outras partes, os décimos, os centésimos, e verificar onde vai ficar. Na questão 6, a mesma coisa. Novamente, é uma reta numérica, onde eu preciso descobrir qual é o número do quadradinho que está vazio. E, por último, você tem números na ordem decrescente, que é do maior para o menor. E aí, esses números na ordem decrescente, você vai fazer o seguinte. Você vai olhar
Qual é a maior parte inteira? Para ser o primeiro número. Ah, empatou. Eu tenho mais de um com a mesma parte inteira? Olha pelo décimo. É uma comparação de números decimais, tá bom? Joinha? Espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, chama no grupo de dúvidas. Pode perguntar. Eu prefiro que pergunte no grupo de dúvidas, porque fica melhor. Todos ficam sabendo, né, da resposta. Pode ajudar mais de uma pessoa. Então, pode procurar que eu estou à disposição.